pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um podcast de inteligência emocional. Esse podcast ele é um projeto de extensão da Psilab aqui da UNA de Divinópolis. E nós vamos falar sobre temas importantes que abrangem toda a sociedade. Eu sou a Edna Sampaio, sou humanoterapeuta, trabalho com desenvolvimento pessoal e também espiritual das pessoas. Eu sou a Larissa, estudante aqui da UNA, né, de psicologia, estou no terceiro período e vai ser um prazer estar aqui com a Edna e com vocês. Isso, eu também sou estudante de psicologia aqui na UNA de Divinópolis. É minha colega. Estamos fazendo o mesmo curso, né, e estamos juntas aí nesse projeto de extensão. Então, hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos mais poderosos do momento, que é a inteligência emocional. Pois esse assunto, ele está muito abrangente, porque sem inteligência emocional, nós não temos capacidade de fazer nada na nossa vida. Então, todo lugar que você vai, você precisa ter inteligência emocional. Então, para a gente começar, eu vou trazer uma frase de Shakespeare que fala um pouquinho sobre isso, que raiva é o veneno que nós tomamos para matar outras pessoas. A inteligência emocional é a forma como você reconhece, entende e gerencia as suas próprias emoções. Então, você precisa compreender as suas emoções, gerenciá-las para poder você manifestá-las para as outras pessoas. Então, isso é muito importante. A gente precisa ter esse autoconhecimento para a gente poder saber como fazer isso com as outras pessoas e com o meio que a gente vive. Então, essa foi uma das formas que o Daniel Goleman até trouxe os livros dele, que ele fala muito sobre isso. Ele é o pai da inteligência emocional, onde ele explica, e ele que trouxe essa definição de como funciona a inteligência emocional. Já aqui no Brasil, nós temos o Paulo Vieira, ele também tem a definição de inteligência emocional. Para ele, inteligência emocional é como que você manifesta as emoções, né, gerencia, identifica e gerencia elas no momento certo, na intensidade certa, para trazer aquilo na coletividade. Então, de certa forma, os dois, ele trouxe o melhor ali do Daniel na identificação dele. Então, a inteligência emocional é isso. Então, quanto mais a gente se conhece e identifica as nossas emoções, mais a gente consegue manifestar ela no meio que a gente vive. Então, olhando assim num âmbito maior, hoje em dia, a inteligência emocional, ela está sendo muito buscada, está sendo muito procurada. Quando você vai em alguns lugares, empresas grandes, todos os empresários, eles estão buscando pessoas que têm inteligência emocional, que estão gerenciando as suas emoções. Porque as pessoas que têm a capacidade de gerenciar as suas emoções, elas têm muito mais habilidade, elas têm muito mais capacidade de serem melhor naquilo que elas fazem. Então, hoje em dia, está sendo primordial você ter inteligência emocional, né? E uma das formas para a gente compreender como é isso, eu vou trazer para vocês o que significa ali, razão e emoção, que é uma das formas para a gente entender como que funciona tudo isso, porque a inteligência emocional, na verdade, nada mais é do que você entender a sua emoção, só que você precisa compreender o que é a emoção. E nós funcionamos da seguinte forma, razão e emoção. Então, eu vou trazer para vocês como que isso funciona, que é o cérebro, né? E a gente fala o coração. Sim. E aí tem um poeminha que eu gosto de colocar ele, que ele é bem interessante, que eu vou ler ele aqui, que fala sobre o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. O hemisfério esquerdo, ele fala mais sobre a razão. E ele fala dessa forma: eu sou o hemisfério esquerdo. Eu sou um cientista, um matemático. Eu amo o que reconheço. Eu classifico, eu sou exato, linear, analítico, estrategista. Sou prático, sempre no controle, um mestre das palavras e linguagens. Realista, eu calculo equações e brinco com números. Eu sou a ordem, eu sou lógico, eu sei exatamente quem sou. Então, geralmente são pessoas racionais. Eu tenho certeza que muitos que estão nos escutando são assim. Se identificam, né? Isso, se identificam em ser dessa forma. Porque são pessoas mais racionais, mais lógicas, que vão lá no ponto, né? Então, existem essas pessoas mais racionais que buscam mais o lado racional. E já existem também as pessoas mais emocionais, que buscam mais o lado da emoção, que usam mais o lado direito do nosso hemisfério. E essas pessoas, aí eu trago esse poema também para elas entenderem um pouquinho. Então, eu sou o hemisfério direito. Sou a criatividade, um espírito livre. Eu sou a paixão, sou saudade, sensualidade. Eu sou o som de gargalhadas. Sou o gosto, a sensação da areia nos pés descalços. Sou o movimento, cores vivas. Sou o anseio de pintar a tela em branco. Sou a imaginação sem limites, arte e poesia. Eu percebo, eu sinto, eu sou tudo o que eu queria ser. Então, tenho certeza também que muitas pessoas estão percebendo nesse olhar. Eu sou mais o hemisfério direito mesmo, eu sou mais emoção, eu não sou tão razão, né? E eu acho que a gente já até comentou, eu já vejo mais o meu marido como o outro hemisfério. Ele já é mais a razão, né? E eu realmente, assim, total hemisfério direito. Sim, geralmente as mulheres são mais hemisfério direito, o homem é hemisfério esquerdo. Mas isso não é muito regra, não. Isso vai de cada um. Mas um casal geralmente existe mesmo. Um que é mais da razão e um é mais da emoção. Isso é até bom para ter um certo equilíbrio. Porque aí dá um equilíbrio ali na emoção. A razão e a emoção andam em equilíbrio. Isso é muito bom. E Edna, quando essas pessoas se juntam, né, esses dois hemisférios, em questão de emprego, assim, né, de ter uma relação, costuma dar certo também? Quando é relação pai-filho ou não entra muito? Então, é tranquilo também, porque cada um é de um jeito, né? O que vai variar nessa questão, igual quando a gente fala sobre inteligência emocional, é a maneira que a pessoa mesmo lida com as suas emoções. Porque depende da intensidade que ela traz as emoções para lidar no meio que ela vive.
Sim. Por que que é tão importante você reconhecer como que você é? Porque a pessoa que ela é mais analítica, a pessoa que ela é mais racional, isso não vai mudar. É o jeito dela. Só que ela vai trazer aquilo numa intensidade de acordo com o que realmente é. Então é como se fosse assim, a inteligência emocional ela não quer mudar a pessoa, não quer mudar ali o que ela é. Ela quer que aquilo lá seja trago no momento certo, da forma correta. Isso, e na intensidade certa. Sim. Então, assim, vamos a um exemplo. Vamos supor que tá um jantar, um almoço em família, né? Num domingo. Aí a mãe foi lá, fez uma torta bem gostosa pra todo mundo, levou, e quando ela coloca na mesa, vem o filho de 5 anos em torno, um refrigerante em cima da torta, um suco, sim. e era o prato principal. Aquilo é correto? Não é correto. Tá, o jantar era o almoço da família, então assim, vai ter raiva? Vai ter raiva. Só que assim, qual que vai ser a intensidade dessa raiva? Entendi. Então é isso que é a inteligência emocional, é você saber aquela intensidade que você vai usar naquele momento. Então você não vai rir, vai falar, ô filhinho, por que você fez isso? Ô filhinho, você é lindo, parabéns, não é isso. Então é uma emoção errada no momento errado, então é uma disfunção emocional, entende? Então depende do contexto e da situação, porque emoções erradas em situações que não tem nada a ver, significa que todas as pessoas estão com as emoções em desequilíbrio. Sim, sim. Então precisa tudo ter a intensidade e o momento ali de acordo para aquela emoção surgir. Sim, por isso que é tão importante no mercado de trabalho, né? Igual você falou que os empresários estão buscando cada vez mais com inteligência emocional, porque isso vai, assim, praticamente move a empresa, né? Os profissionais com inteligência emocional é muito mais fácil de lidar. Sim, sim. Estudos dizem que você pode pegar uma pessoa que não tem inteligência emocional e dar todo dinheiro para ela, dar dinheiro, dar bens, que em pouco tempo ela vai acabar com tudo. Sim. Porque ela não tem inteligência emocional para administrar aquilo. E a mesma coisa, o contrário, você pode pegar uma pessoa com inteligência emocional e deixá-la sem nada, que em pouco tempo ela constrói, ela tem bens, ela começa a ter alguma coisa. Por quê? Porque ela tem decisões assertivas, ela tem consciência do que ela está fazendo, ela reconhece os passos que ela segue. Então, por isso que é muito importante a inteligência emocional. Que você começa a reconhecer qual o melhor caminho a seguir. Você começa a ter mais assertividade no que você vai fazer. Sim. Então, por isso que ela é tão importante. E aí a gente vai trazer um pouco também dos sentimentos. Porque às vezes, o que é, né, a inteligência emocional? Fala de emoções. Então, a inteligência das emoções. Então, estamos falando de emoções, porque desde sempre foi se falado muito na razão, que era o racional, que era quem sabia tudo, que era o inteligente. Não. Hoje nós vamos muito para emoção, olhar com o coração, olhar o que sente, olhar o que precisa ali, mas de forma assertiva. E a gente precisa olhar para os nossos sentimentos, que muitas vezes foram escondidos, foram limitados. E esses sentimentos, às vezes a gente nem quer trazer eles à tona. Às vezes pela maneira que os nossos pais foram criados, a maneira que eles foram conduzidos, e tá tudo certo, não podemos condená-los porque foi a forma que eles aprenderam. Mas nós somos responsáveis pelo que nós fazemos com a gente mesmo. E com as pessoas que vão depender da gente, que são os nossos filhos, no nosso caso, com futuras psicólogas, com os nossos clientes. Então a gente precisa reconhecer as nossas emoções, perceber o quanto elas são importantes e como elas funcionam. E também a intensidade que elas precisam funcionar em todos os momentos da nossa vida. Então as primárias, né, que são medo, tristeza, raiva. Então essas emoções, elas são importantes. Elas existem, né? Alegria, elas estão aí. Então, aí às vezes as pessoas falam, o medo é errado. Não, ele não é errado. Porque se você não tiver medo, você faz muita bobagem. Sim, a gente precisa validar, né? Todas essas emoções. Todas. Só que depende da intensidade que você usa esse medo. Então, tem hora que eu até falo que o medo, ele é um fator de segurança, até de ponderação. Você não atravessa o semáforo quando ele tá vermelho. Por quê? Porque você sabe que pode acontecer um acidente. Tem medo ali, você tem medo, você não pula do 10º andar. Porque você sabe que então assim, é um medo, o medo ele é validado, então ele existe. Só que ele não pode ser exagero, ele não pode te paralisar. Então na intensidade certa, ele é importante. Então isso é inteligência emocional. A raiva ela é importante, porque você precisa dela. O que é a raiva é? A raiva é uma potência. A raiva que faz você movimentar. Você pode ver que às vezes o momento de virar a mesa é quando você tá com raiva, que você vira a mesa. Então ela é uma potência propulsora na nossa vida. Então se você tiver, quando você tem consciência disso, entende disso e usa ela na potência certa, você consegue fazer o que precisa e ter assertividade naquela situação. Né? Então, é isso que a gente precisa entender no nosso meio, quais as emoções que elas precisam vir, né? Que, na verdade elas vêm a todo momento. Então, qual a intensidade? Primeiro é reconhecê-las e perceber qual a intensidade que elas são usadas naquele momento. Para que a gente possa usufruir da melhor maneira, tanto pra gente quanto para nossa volta. Sim. Edna, falando agora sobre criação de filhos, né? Que é um tema polêmico, ainda mais hoje em dia, né? Que existem vários tipos de educações, educação positiva, que às vezes beira ali a educação permissiva, né? Tem como a gente criar filhos com mais inteligências emocionais, assim, desde pequenininho? Tem alguma coisa que você acha que a gente pode ir trabalhando com eles? Sim, com certeza. Você precisa trazer ele para reconhecer a emoção dele. Porque assim, a birra, a raiva da criança, isso tudo é normal, é natural. Só que qual a intensidade dessa birra? Qual a intensidade dessa raiva? Um brinquedo quebrou, um brinquedo estragou, ele tá com raiva, ele tá triste, é normal. Mas ele precisa se espernear, jogar a casa no chão, te avançar. Não, calma, não é pra tanto. Entendeu? Então é ter esse limite.
colocar limite nas emoções das crianças. Muitos pais hoje, a gente percebe que eles não colocam limite nas emoções das É crianças. muito permissivo, né? Sim. Então, e por quê? Porque esses pais estão disfuncionais. Então, por eles estarem disfuncionais, eles acham que os filhos podem fazer tudo. Se eles construíssem ali a inteligência emocional deles, talvez isso refletiria diretamente no filho. Com Né? certeza. Não ia precisar ir direto ali, querendo construir uma criança com a inteligência emocional, porque isso refletiria. Sim, com certeza. Então, assim, tudo foi muito ao extremo. Antigamente, os pais batiam muito, né? Então, era muito assim, estava errado. Não, eles tinham amor, tinham, mas era o que eles sabiam fazer. Criaram traumas, tudo, criou, mas de certa forma ainda foi. Mas hoje também está um extremo ao contrário. Pais que deixam os filhos fazerem tudo. Isso também vai ser maléfico para esses filhos. Estão criando filhos disfuncionais que só querem o que os pais podem proporcionar materialmente. Porque no futuro, esses filhos não vão gostar desses pais, não querem saber desses pais, não vão cuidar deles na velhice, e quando esses pais morrerem, vão no funeral somente para cumprir tabela. Porque não tem amor por esses pais, porque esses pais não colocaram limite neles. E o mundo também vai ser mais difícil pra eles, né? Com Porque certeza. se não recebe não em casa, quando recebe não lá fora, é mais doloroso. Com Às vezes certeza. é bom a gente receber os nãos da família da gente, dentro de casa, pra gente ir acostumando ali Sim. um pouco com esse com não, porque depois que sai pra rua é muito não, é um não Nossa. atrás da outra. Eu falo, a gente quando tá em casa, tudo que acontece, né, no micro, acontece no macro. Então, se a gente olhar, a nossa casa, ela é um exemplo da sociedade na rua, vamos dizer assim. Então, tudo que você tem numa casa, se você constrói um lar onde tem regras, onde tem cuidado, onde olha, onde tem horário, você vai ver que essas crianças que são criadas nesses lares, elas vão ter mais, vai ser mais fácil delas se adaptarem ao mundo, porque o mundo exige isso. Sim. O mundo tem regras. Sim, tem horário. O mundo tem horário. Você não vai no banco a hora que você quer. Você não vai no médico a hora que você quer. Se você chega no banco, tem fila. Se você chega no médico, tem a sua vez. Sim. Então, tem regras. Então, se na sua casa tiver regras, tiver limite, o seu filho vai se sair bem lá fora. Então, é importante a gente ter esse entendimento que tudo que tem no micro tem no macro. Então, se você traz isso para sua casa, não é ruim. Às vezes as pessoas falam, não sei, é ruim. Na minha casa pode tudo. Realmente, não é também que vai ser que nem um general, não é isso. Sim. Porque às vezes eu falo que às vezes tem mulher que é muito custosa, eu já tô entrando num outro contexto de relacionamento, sim. porque de filho a gente vai para outro A lado. gente vai... Mas tá tudo interligado. interligado. Porque relacionamento também disfuncional tem problemas. Então, vamos supor, se a mulher, o marido que chega em casa e ele quer tomar às vezes uma cervejinha, quer descansar, e a mulher tá certa, ela limpou a casa, cuidou, mas esse marido, poxa, ele tá cansado, trabalhou, quer sentar, né, assistir uma TV, tomar ali uma cervejinha, lógico, não é demais, mas ele não pode, na casa dele, ele vai pra rua. Ele vai para outro lugar. Então, assim, é isso que tem que a mulher também identificar. Se ele não pode fazer o que ele gosta na casa dele, ele vai fazer onde? Então, ele também tem que ter liberdade. Então, por isso falar inteligência emocional é isso, é você saber dosar a intensidade das coisas. Não é também ele ficar bêbado, escornado, que os filhos veio, começou sexta-feira, acabou só domingo, aí também ninguém aguenta. É um equilíbrio, né? Entre o casal, entre... Se a gente for olhar, tudo é um equilíbrio na nossa vida. Né? A gente não precisa ir nem para um extremo de um lado e nem para o outro. Tudo a gente precisa chegar num equilíbrio. Só que até chegar nesse equilíbrio, leva um tempo. A nossa sociedade, ela também está buscando equilíbrio, se a gente olhar. Nessa questão da criação dos filhos, foi um extremo. Batendo, brigando, xingando. Hoje está permissivo tudo. Então agora está indo para o equilíbrio. Essa questão da mulher indo para o espaço de trabalho. Sou Mulher Maravilha, posso tudo. Está vendo as consequências, não aguento mais agora. É, porque então, a assim, mulher, ela chegou assim, eu acho isso interessante, ela foi trabalhar pra fora, mas o trabalho de dentro nunca acabou. Não. Então, assim, é uma sobrecarga. Sim. Então, você cuida do filho, você cuida da casa, você trabalha fora, Sim. então você também paga conta, então tudo virou uma sobrecarga mesmo. E aí é difícil, eu acho que, igual você falou agora, né, a gente tá tentando buscar esse equilíbrio emocional pra ter mais inteligência emocional e saber como conduzir mesmo a vida. Eu acho muito legal também, Edna, sobre a comunicação, a gente tá estudando sobre a comunicação não violenta. E eu acho muito bacana estudar isso, porque eu acho que a comunicação ela tá muito relacionada à inteligência emocional, né? Sim. A forma como você vai comunicar, Sim. Do jeito, né, que você vai falar. A intensidade que você Sim. coloca, né? E aí já entra num contexto de energia, né? A intensidade que você coloca, a energia que você coloca, isso tudo a outra pessoa sente, percebe. Então, assim, dentro ali, né, igual aqui no nosso contexto da inteligência emocional, é reconhecer mesmo, identificar qual a emoção daquele momento e perceber a intensidade dela. Então, olhar pra você, respirar fundo e falar assim, tá certo essa intensidade, dosar. Nossa, eu preciso ficar tão nervosa assim com isso? Sim. Né? Se for o caso, sai do lugar, dá uma volta, porque entre a ação e a reação, existe a inteligência emocional que tá no meio. E eu acho interessante também, assim, quando a gente percebe, né, esses dias eu tava fazendo isso até, da terapia, percebendo o porquê que eu fico tão nervosa com certas coisas. Às vezes é uma coisa tão pequena, e assim, aquilo lá me consome, me dá raiva. E aí chega no trabalho também, até, né, com a terapia, eu acho que auxilia a gente a entender o porquê que eu sinto tanta raiva, porquê que eu sinto tal emoção quando isso acontece, tão extremo. E aí eu tô nessa busca do equilíbrio. Sim. Às vezes o jeito de falar, às vezes eu vou falar de uma forma, não, por que eu penso, por que eu tô falando isso? Por que isso me deixa dessa forma? E aí eu já dou 2 passos pra trás e Sim. começo novamente. É muito importante isso que você está fazendo, até ia falar um pouco sobre isso, que é avaliar
o que você está sentindo e depois perceber quais são os gatilhos. Sim. O que fez você chegar àquilo? O que antes daquilo fez com que você ficasse naquela raiva? Porque às vezes a raiva não é o momento igual do seu filho fez algo errado ali que te deixou com raiva. Sim. Às vezes foi um acontecimento que é de manhã. É, Né? Vamos supor, na parte da tarde, às vezes a funcionária sua não foi no dia. sim. E aí você tá chateada com você fazendo tudo e aquela correria e tal, e de repente ele esqueceu alguma coisa em casa quando você foi levar ele pro colégio e aí a sua raiva explode. Mas a sua raiva não é daquele momento. Já tá vindo tudo. Entendeu? Então, aí que é o momento que você tem inteligência emocional e falar, opa, você precisa disso tudo? Não é? Tentar reconhecer isso agora. Então, é difícil. É difícil. Então, na verdade, o seu momento de trabalhar isso não é ali. É lá no início, quando a funcionária não foi. Entendi. Identificar que ela não foi, mas o porquê. Às vezes, colocar no lugar do outro, o momento que o outro tá passando. Então, assim, eu tenho uma funcionária que me ajuda, que a mãe dela não tá bem, então ela não tá indo. É difícil? É. Mas eu preciso compreender que o momento que ela tá passando, a mãe dela tá quase partindo. Então, assim, eu preciso ter empatia. Sim. Porque senão, como que vai ser? Eu não posso ficar com ela. Ela sempre esteve do meu lado, sempre me ajudou. Então, agora, o momento que ela precisa, eu vou botar? Ela é humana, né? Então, se ela tem também as fraquezas dela, eu passei por esse momento há pouco tempo, perdi minha mãe, perdi meu marido, eu sei o quanto é difícil quando a gente tá nesse momento de doença. Então, assim, vai adiantar eu ficar nervosa, ficar brava? Não vai. Então, assim, aí é importante você reconhecer lá no início. Que aí o que acontecer dali pra frente não vai te provocar raiva e nem vai juntar aquela raiva pra virar uma fúria. Sim. Porque são a identificação quando você tem já no início. Entende? Tem um exemplo que eu acho interessante, que isso eu comecei a observar depois que eu fui mãe. E aí, eu também tô tratando disso, porque assim, de forma alguma, né, criticando a forma que eu fui criada, muito pelo contrário, eu tenho uma enorme gratidão, acho que a minha criação, com todas as dificuldades que foram incríveis. Mas eu tenho uma questão que eu lembro que quando eu ou meu irmão deixávamos alguma coisa quebrar, eu lembro do meu pai ficar bravo. E eu acho que isso me marcou de uma certa forma, porque depois eu percebi que quando meu filho deixava cair algum copo e quebrava, automaticamente me dava uma sensação, era como se eu fosse reproduzir o que acontecia, né? O que aconteceu comigo, disso, dos meus pais ficarem bravos quando a gente quebrava alguma coisa. E aí hoje em dia eu faço esse trabalho, igual você falou, né? Ele não quebra e eu falo, ai, quebrou, de forma alguma. Mas eu consigo me controlar, porque antes isso me deixava, assim, eu nunca cheguei a gritar com ele, nada disso, mas era uma coisa que eu sentia dentro de mim. E aí depois eu percebi, eu fui entender o que era esse sentimento, o que eu tava sentindo. E aí hoje eu já consigo, às vezes, quando quebra alguma coisa, eu ainda assim, eu acho que isso me marcou, porque ainda assim me dá um aperto, assim, eu falo, não, ele fala que tá tudo bem, deixa eu cair, né, foi sem querer, não foi por querer, depois eu peço ele pra me ajudar a limpar, quando quebra a gente limpa, e aí encerra. Mas eu acho interessante quanto essas emoções, elas andam com a gente, e é ali, é um autocontrole, né, que a gente tem que ter. Sim, é um autocontrole, é um autocuidado. Por isso que é importante a gente identificar elas. Porque quanto mais você identifica, melhor você vai ficando, mais habilidade de resposta você vai tendo. Sim. Entende? E aí e ainda mais que você tem um filho, então você tem responsabilidade sobre ele. E o que significa responsabilidade? É habilidade de resposta. Então você tem habilidade de responder ao que ele necessita. Então quanto mais você cuida de você, melhor você fica para cuidar dele. Então por isso que é tão importante a gente cuidar da gente. Porque quanto mais a gente cuida da gente, melhor é pra gente ajudar, né, e ficar bem no todo. E estar ao lado das pessoas à nossa volta. Porque quanto mais a gente tem inteligência emocional, melhor é pra gente e pra quem tá ao nosso meio. Reflete, né? Porque reflete à nossa volta, reflete nas pessoas, reflete nos nossos familiares. Então, pra todo mundo é benéfico. Então, quanto mais se tem inteligência emocional, melhor é. Por isso que essas grandes empresas estão buscando pessoas com inteligência emocional. Né? Então, estudos estão falando, né, Dubai, teve uma feira muito grande que eles perguntaram, o que vocês estão buscando? Pessoas com inteligência emocional. Na China, o que vocês estão buscando? É gênios? Não, gênios temos muitos. Mas a gente não quer gênio, a gente quer pessoas com inteligência emocional. Por quê? Porque sabe lidar com as pessoas, sabe lidar com a situação. Quebrou uma coisa, quebrou, o que pode fazer? Vai surtar. Não tem como surtar. Então, tem que resolver aquele problema naquele momento. Na intensidade da forma que precisa ser. Então, é isso que é inteligência emocional, é você saber lidar com a situação, né, reconhecer aquela situação, o contexto, a intensidade, você saber lidar com ela. E a gente saber passar isso para os filhos, como você tem criança, e né, as pessoas devem ter também, muitas que estão vendo, pôr limite nessas emoções das crianças, não é deixar, elas têm que expressar, porque é importante. Sentir, né? Sim, é importante sentir as emoções, né? Então, aquele filme Divertidamente, ele é muito interessante. Quem não viu, veja, porque ele fala muito sobre as emoções, ele traz isso muito forte, ele traz isso, assim, claramente como que funcionam as emoções e o quanto as emoções são importantes e elas estão no nosso dia a dia ali a todo momento. E esse filme ele vai trazer essa clareza, é uma forma lúdica, né? Crianças maiores podem ver e a gente também é muito interessante a forma que traz. Então deixar as crianças sentirem as emoções, mas colocar limite nas emoções delas, não ser permissivos demais. Né? Saber o momento ali, o que elas estiverem sentindo, se elas estiverem chorando, ok, mas se tiver exagero, não precisa disso tudo, não é tanto assim, calma, não precisa disso tudo, caiu, mas vamos consertar, ou não tem conserto, mas vai fazer o quê? Acabou o tempo, era assim, em outro momento vai ter outros que vão vir, você tem outros brinquedos, e assim a gente vai, acontece conosco na nossa vida, a gente se né? frustra, né? A gente se frustra, a gente não chega e tá tudo certo, tá tudo na nossa mão, a gente se frustra e a gente tem que saber lidar com a situação, então a gente precisa trazer esse aprendizado também para as nossas crianças, então quanto mais a gente traz esse aprendizado para elas, melhor é. Então, melhor a gente, melhor elas vão ficar. Eu lembro muito de uma frase
quando eu era criança, que a Xuxa dizia que o nosso futuro era as crianças. E eu ficava por entender, eu falava, por quê? O que ela tá falando? E hoje eu entendo que realmente, porque quanto melhor a gente criar os nossos filhos, as nossas crianças, melhores seres adultos serão. Sim. Então, quanto mais a gente cuidar da gente e ter esse entendimento, melhor será para as nossas crianças. Vai refletir nelas, né? Sim, será um reflexo nelas. Edna, com toda a sua experiência, né, assim, no profissional, né, porque você é estudante de psicologia, mas você também trabalha na área de inteligência emocional, na área, né, de desenvolvimento pessoal, assim, com toda a sua trajetória, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, você sabe dizer pra gente, assim, como que a inteligência emocional ela te ajudou? Então, ela ajudou de várias formas. Porque hoje em dia, a gente sabe que é muito complicado o nosso dia a dia, muitas coisas, a gente tem muitas demandas e a gente precisa realmente de ter essa inteligência emocional pra gente dar conta de tudo que a gente passa. Então, eu falo que a terapia, ela é muito importante, porque ela traz esse reconhecimento das nossas emoções, esse entendimento, ela faz você parar e entender. Eu acho que um pouco a pessoa nasce também com esse feeling, vamos dizer assim, né, de ser mais maleável, assim, algumas pessoas. Mas não é que, então eu vou dar conta porque eu nasci assim, vou morrer assim como Gabriel. Não, gente, não é assim. A pessoa pode desenvolver inteligência emocional. Eu estou dizendo que tem pessoas que já nascem, que já têm essa probabilidade de ter uma inteligência emocional mais apurada. E isso é natural. A gente vê que tem pessoas que são assim, a gente vê até nas crianças. Tem crianças que são mais ponderadas, tem crianças que são mais nervosas. Isso é natural do ser humano. Então, assim, como você fez a pergunta falando de mim, um pouco eu tenho, um pouco não. Sim. Eu sou um pouco explosiva. Sim. Mas, assim, eu fui trabalhando isso, né? Então, depois que eu descobri sobre a inteligência emocional, é um dos temas que eu mais gosto de trabalhar, né? Eu gosto de fazer palestras sobre ele, Sim. todos os livros que estão aí são meus, eu gosto de buscar entender sobre ele. Por quê? Porque me ajuda muito no meu processo de vida mesmo. Por tudo que eu passei, né? Eu vi que, assim, muita coisa que eu fiz foi porque eu tinha inteligência emocional, muita burrada que eu fiz foi porque eu não tinha inteligência emocional. Então, eu percebi que se eu tivesse aprendido isso um pouco lá atrás, eu teria um pouco mais de sucesso, vamos dizer assim. Mas, assim, não posso reclamar, porque a minha vida foi até tranquilo, no sentido assim, tive os meus desafios, passei por eles, tô seguindo, mas eu falo assim, que pra mim é primordial. Hoje eu acho que é importantíssimo. E cada vez que passa, eu acho que é mais e mais importante identificar, entender, compreender, gerenciar essas emoções, ou seja, desenvolver a inteligência emocional. Pra mim, eu acho que é dos momentos, assim, um dos fatos mais importantes da minha vida é esse. É desenvolver a inteligência emocional para lidar com tudo que eu preciso lidar na minha vida. Com filhos, com os empreendimentos, com a faculdade, com o namorado, com tudo. Com o processo que eu passei de luto, né, que eu tive 2 lutos recentes, então assim, foi muito difícil. Eu acho que se eu não tivesse essa inteligência emocional, seria mais complicado passar por ele, porque a gente quando passa pelo luto, a gente tem a tendência a se fechar muito, a se fechar no nível hard mesmo, que eu falo. Porque o luto, ele depende muito da conexão que você tem com a pessoa que morre. Então, a intensidade da dor, ela é do tamanho da conexão que você tem com a pessoa. Então, quanto mais conexão que você tem com a pessoa, maior é a dor. Maior é o desafio de você conseguir fazer aquele desenlace. Isso quando é tudo bem, que você não tem remorso, que você não teve problema, que você não teve nada. Que o meu caso foi assim, eu não tive nenhum problema, nenhum remorso, nada. Tudo que eu pude fazer eu fiz, minha consciência tranquila, foi tudo tranquilo. Porque ainda tem esses complicadores a mais em processo. Então, assim, luta é muito característico de cada pessoa. Não tem como dizer que cada um o luto é assim, ponto, não. Cada um é de um jeito. Então, assim, no meu processo, eu vejo que foi importantíssimo essa questão do desenvolvimento de inteligência emocional. Acho que me ajudou muito. Foi muito difícil passar por ele, né? Tanto a inteligência emocional quanto também a inteligência espiritual, que é uma coisa que eu gosto muito, porque eu já trabalho, desenvolvo, levo para os meus clientes. Então, eu acho que se não fosse esses dois, para mim seria muito mais difícil. Então, são duas coisas que andam muito ali comigo: a inteligência emocional e a inteligência espiritual. Edna, e assim, é possível, né, a gente aprender a inteligência emocional em todas as fases da vida? Na questão, assim, pontuando sobre os idosos, é possível? Sim, todas as idades são possíveis, mas desde que a pessoa queira. Por quê? O que acontece? Às vezes, a gente, quando tá nesse movimento do desenvolvimento pessoal, isso serve para todas as pessoas. É muito legal, é muito bonito, a gente descobre o mundo, parece que tira uma venda dos nossos olhos. E a gente quer levar todo mundo, a gente quer que todo mundo vá. Só que não é assim, nem todo mundo quer. Então, a gente precisa respeitar que nem todas as pessoas querem. E aí, eu levo isso, vejo nesse sentido, quando eu falo assim, dos idosos. Às vezes as pessoas não têm paciência, igual a gente faz terapia, a gente tem muito entendimento das coisas. Então, quando a gente chega perto de igual eu tive, minha mãe era idosa. Então, ela era uma pessoa mais complicada para certos assuntos. Repetia muita coisa, se vitimizava muito. Só que não ia adiantar eu falar com ela, porque é uma maneira que ela aprendeu, que não tinha como adiantar. Então, assim, agora se fosse ela que viesse pra mim e falasse, olha, Edna, eu não tô conseguindo, não tô entendendo, lógico que não era eu que ensinar, eu passo ela com uma profissional, pra levar, pra ela reconhecer, ela entender as emoções dela. Mas não,
a gente às vezes está querendo forçar as outras pessoas a serem assim. Sim. Isso não existe. Uhum. As pessoas só vão mudar quando elas querem. Então aqui, esse podcast está trazendo consciência para você que está vendo. Então é você que precisa buscar esse entendimento, é você que precisa reconhecer as emoções, é você que precisa conectar com as suas emoções para você identificá-las e resolver aquilo em você e no meio que você vive. Porque quando a mudança tem em você, o meio também muda. Então não adianta você querer que a sua mãe mude. Uhum. Ela só vai mudar se ela querer. Sim. Então precisa haver esse respeito. A mudança é para todos que queiram. Uhum. Não é a gente que quer que Não é muda. como a gente impõe Não, isso, né? não, a gente não impõe nada, a gente não força nada. Isso não existe, forçar ninguém a fazer nada. As pessoas que estão vendo aqui são pessoas que estão buscando desenvolvimento, são pessoas que gostam desse assunto, Sim. são pessoas que têm esse olhar para mudança, para querer buscar inteligência emocional, para querer buscar esse desenvolvimento mesmo, esse autoconhecimento. Então é diferente. Já as pessoas que não buscam isso, elas não vão olhar. Sim. Então assim, pode, é para todo mundo? É para todo mundo, mas para as pessoas que querem. Agora, crianças não. Ah. É diferente. Porque você, como mãe, eu como mãe, hoje minhas filhas são grandes, eu já não sou mais responsável por elas nesse contexto. Uhum. Eu ensinei a elas até certo ponto, hoje elas seguem a vida delas, elas fazem terapia, porque eu acho que terapia é super importante, graças a Deus que elas também fazem, querem, gostam, É, porque senão isso é mais Uhum. complicado. Mas as escolhas são delas. A partir do momento que elas chegam e falam, ai mamãe, eu vou fazer isso, eu falo, você quer isso? Você tem certeza? Porque quem vai viver as escolhas são você, Uhum. não sou eu. Sim. Então quem vai ter as consequências é você. Eu posso te apoiar, eu posso te auxiliar, mas as consequências são suas. E a responsabilidade já passa a ser dela. Já passa a ser delas. Então, assim, agora, quando as crianças são pequenas, você está ajudando elas a desenvolverem. Uhum. Você está ajudando elas a criar a possibilidade de reconhecer a emoção delas. Sim. Porque elas estão aprendendo, elas são um livro em branco. Uhum. Então, elas vão aprender tudo que você faz. Você vê que a gente vê tanto vídeo na internet, tudo que a mãe faz, a menininha Imita, faz. é. Tudo que o pai faz, o menininho faz. Por imitação. E é natural. Porque eles estão aprendendo tudo que você mostra para eles, tudo que você ensina para eles. Sim. Então, nessa idade, é o ideal você ensinar. Nessa idade. Mas depois, não tem como mais. Aí depois tem que a pessoa querer. Aí quando a pessoa quer, aí sim. Aí o desenvolvimento flui, floresce, cresce. E aí é bom para todo mundo. Para aquela pessoa, principalmente para as pessoas que estão à volta dela. Sim. Tá vendo como é É, importante? realmente. É muito importante a inteligência emocional e o quanto ela traz, né? Benefícios para todas as pessoas, para a família, para as pessoas que estão à volta dela. Então, assim, olhando por esse lado, eu gostaria que vocês percebessem que a inteligência emocional, ela reforça na gente o que é de melhor. Então, ela traz pra gente clareza nas tomadas de decisões, ela traz assertividade, ela traz relações melhores, ela traz ambientes melhores, porque acaba que quando você está bem com você, você fica bem com as outras pessoas e os ambientes também ficam melhores. Então a gente pode ver que há uma transformação. Então desenvolver a inteligência emocional é muito importante. Lógico que isso não vai acontecer do dia para a noite. Sim. Não é do dia para a noite que vai acontecer. É lento. É um processo. É um processo. A gente não ficou assim do dia para a noite. Então a gente não vai melhorar do dia para a noite. Então precisa de ter essa pontinha de entendimento. Então viu esse podcast, aí começa a procurar mais assuntos, a entender, aí acontece um problema, aí você vai lá, consegue resolver, observar suas emoções, aí tem um momento que você vai conseguir, tem um momento que não, e tá tudo bem, é assim mesmo, porque é o processo, você vamos dizer, não nasceu sabendo lidar com as suas emoções, você está aprendendo. Então é importante a gente compreender isso e ter paciência com o nosso processo. Então, quando vocês olharem para vocês, para reconhecerem essas emoções, lide com amor, com cuidado, né? Tenha paciência com vocês, porque vai ser um processo, não vai ser do dia para a noite. É devagar. Busque informações, tem os livros que eu trouxe, que vocês podem, se quiser, adquirir, do Daniel Goleman, tem do Paulo Vieira, que é nosso aqui, brasileiro, que fala muito sobre isso, tem treinamento dele. Então, assim, tem várias formas da gente desenvolver inteligência emocional que vai nos auxiliar, Sim, né? sim. Então, Em todas as áreas, né, da vida. Todas as áreas. Vocês podem ter certeza que todas as áreas. E quando ela vem, ela reforça muita coisa. Ela reforça a autoconfiança, ela reforça o autocontrole, ela reforça a superação, resolução de conflitos, flexibilidade, honestidade, foco, humildade, otimismo, iniciativa, zero zona de conforto, servir ao próximo. Então, assim, olha quanta coisa a gente desenvolve, né, quando tem. E é pra todo mundo. Essa que é a vantagem. Pra Assim, pra quem quer, né? Pra quem Mas quer. pra não tem um público específico. Então, nas áreas profissionais, todas as áreas profissionais precisam de inteligência emocional Sim. para se desenvolver melhor, né? Sim, todas. Você pode ver que se você chega numa loja, se você é bem atendido, você volta. É. Se você não é bem atendido, você não volta. Pode ser a loja mais linda, mais luxuosa, que você não volta. Não volta. Pode ser uma simples, que se você foi bem tratada, você volta. Então, assim, isso é qualquer lugar. É. Até se você for na casa de alguém, Sim. qualquer lugar que você for, quando você vê que uma pessoa te trata bem, uma pessoa, ela tem aquela inteligência emocional, Uhum. você percebe, é diferente. Então, por isso que é importante a gente olhar pra gente, a gente desenvolver essa inteligência emocional e trazer ela pra nossa vida. Quanto mais a gente ter ela desenvolvida, melhor será pra nós Sim. e para as pessoas à nossa volta. Com certeza. Né? É. Então, pessoal, inteligência emocional é uma habilidade que devemos, podemos, e acho que seria interessante todos adquirir ao longo da vida, porque seria ideal para o nosso desenvolvimento nosso, da nossa família, das pessoas à nossa volta. E agora é com você, aí de casa. Busque desenvolver a inteligência emocional, pois eu tenho certeza que será transformador na sua vida. Então, muito obrigada por ouvir mais um episódio de Inteligência Emocional. Até a próxima e lembre-se, as emoções são poderosas, então aprenda a usá-las com sabedoria.
E se você não reconhece as suas próprias emoções, você jamais reconhecerá em outras pessoas. Até breve. Até.